Você já viu um corvo fazendo algo que simplesmente não faz sentido? Tipo ficar te encarando por tempo demais, ignorar comida fácil ou agir de um jeito estranho, quase como se estivesse pensando antes de agir. A primeira impressão é simples, parece erro, parece instinto falhando. Mas se não for, e se esses comportamentos, que parecem errados à primeira vista, forem exatamente o contrário? A verdade é que corvos não fazem quase nada por acaso. Eles observam, analisam e tomam decisões com base no que aprendem. E alguns desses comportamentos estranhos têm explicações reais. E, em alguns casos, mais inteligentes do que você imagina. Hoje você vai entender por que esses comportamentos acontecem. E por que, depois disso, você provavelmente não vai olhar para um corvo da mesma forma. Mas antes de entrar nisso, tem uma coisa que você precisa entender primeiro. Corvos não são inteligentes para um animal. Eles são inteligentes, ponto. Em testes científicos, eles já demonstraram habilidades que, por muito tempo, eram consideradas exclusivas de primatas. Resolver problemas complexos, usar ferramentas até adaptar estratégias quando algo não funciona. Mas o que realmente chama atenção não é só o que eles fazem, é como eles fazem. Corvos não agem apenas por tentativa e erro. Eles observam, analisam e, muitas vezes, antecipam situações antes mesmo que elas aconteçam. Pesquisadores já registraram comportamentos que indicam memória de longo prazo, reconhecimento individual e reações diferentes dependendo da pessoa com quem estão lidando. Ou seja, não estamos falando de um animal que simplesmente reage ao ambiente. Estamos falando de um animal que interpreta o ambiente. E quando um ser vivo começa a interpretar o que acontece ao redor, tudo muda. Por quê? A partir desse ponto, não se trata mais de instinto, se trata de decisão. E é exatamente por isso que alguns comportamentos deles parecem tão estranhos à primeira vista. Um dos mais comuns é aquele momento em que o corvo simplesmente para e fica te encarando, sem desviar o olhar, sem se mover, por alguns segundos ou até mais. E quanto mais tempo passa, mais estranho aquilo parece. A primeira reação é desconforto. Parece que tem algo errado, mas não tem. Quando um corvo mantém contato visual por muito tempo, ele não está apenas olhando, ele está coletando informação. Corvos são extremamente bons em reconhecer padrões. Eles observam comportamento, rotina, movimentos e começam a identificar o que se repete. Se você passa sempre no mesmo lugar, no mesmo horário, eles percebem. Se seu comportamento muda, eles percebem também. Esse olhar mais longo faz parte disso. É como se o corvo estivesse confirmando informações. Postura, velocidade, direção, tudo entra nessa análise. E com o tempo, isso vira reconhecimento. Você deixa de ser só mais uma pessoa passando e passa a ser alguém específico dentro do ambiente dele. E isso explica por quê. Às vezes, parece que o corvo já sabe quem você é, mas esse comportamento ainda é leve, comparado com o próximo. Agora pensa em uma situação simples. Tem comida ali, fácil de pegar. E mesmo assim, o corvo não pega. Ele olha, se aproxima e simplesmente vai embora. Na hora, isso parece falta de inteligência. Mas não é, porque para o corvo, comida não é só comida. É uma decisão. Antes de agir, ele avalia o risco, ambiente, movimento, presença humana. Tudo entra na conta. Se existe qualquer sinal de ameaça, mesmo que pequeno, ele recua. Um movimento diferente. Alguém olhando por mais tempo. Um padrão que não bate. Qualquer detalhe muda a decisão. E isso é consistente. Corvos preferem perder uma oportunidade fácil do que correr um risco desnecessário. Eles não pensam só no agora. Eles pensam no que pode acontecer depois. E quando o animal começa a agir assim, ele deixa de reagir ao ambiente e passa a jogar com ele. Mas às vezes, o comportamento não envolve só um corvo. Envolve vários. Você já deve ter visto isso. Um corvo começa a fazer barulho e de repente aparecem vários. Eles voam ao redor, fazem mais sons e tudo parece exagerado. Mas não é. Isso é comunicação. Corvos usam sons e posturas para transmitir informação. Se algo chama a atenção de um, isso raramente fica só com ele. Em poucos segundos, outros corvos já estão reagindo, mesmo sem terem visto o que aconteceu. Isso cria uma espécie de rede, uma troca de informação em tempo real. E, com o tempo, isso vai além. Se um humano já representou ameaça, essa informação pode ser compartilhada e outros corvos passam a reagir da mesma forma, mesmo sem experiência direta. Ou seja, aquilo que parece exagerado pode ser resultado de algo que você nem viu acontecer. Mas existe um comportamento que vai além disso.
algo que parece completamente sem sentido. Imagine um corvo escondendo comida. Até aí, normal. Mas então ele finge esconder, faz todo o movimento, cava, cobre, mas não deixa nada ali. Ou então muda de lugar várias vezes. Parece confuso, mas não é. Isso é estratégia. Corvos sabem que outros corvos observam. E quando percebem isso, eles enganam. Criam informação falsa. Fazem os outros acreditarem que a comida está em um lugar, quando não está. Isso exige algo muito mais complexo. Eles precisam considerar o que o outro está vendo e o que ele pode fazer depois. Isso é antecipação. Não é só agir, é prever a reação do outro. E quando o animal começa a enganar outro de forma intencional, isso muda tudo. Mas nada disso é tão impactante quanto o próximo comportamento. Porque aqui não parece só estranho, parece impossível. Corvos conseguem lembrar de pessoas por anos. E não é uma memória vaga, é reconhecimento real. Em estudos, pesquisadores usaram máscaras para interagir com corvos. Algumas estavam associadas a situações negativas, outras não. Os corvos passaram a reagir de forma agressiva apenas às máscaras associadas ao perigo. Até aqui, parece simples, mas o tempo passou, e anos depois, eles ainda reagiam da mesma forma. Eles lembraram, e mais do que isso, outros corvos, que nunca tiveram contato com aquela situação, também começaram a reagir. Isso significa que a informação foi compartilhada, ou seja, um único evento pode virar conhecimento coletivo. E isso muda tudo, porque não envolve só situações, envolve pessoas. Se um corvo te identifica como uma ameaça, essa informação pode não desaparecer e pode ser passada adiante. Então, aquele momento em que um corvo reage diferente perto de você pode não ser aleatório, pode ser memória. E quando você entende isso, fica difícil ignorar, porque não é mais um animal reagindo por instinto. É um animal que reconhece, lembra e decide. E depois de tudo isso, fica difícil olhar para um corvo da mesma forma. O que antes parecia estranho, agora começa a fazer sentido. Nada disso é erro. Tudo é estratégia. Tudo faz parte de um sistema baseado em observação, experiência e memória. E isso muda a dinâmica entre você e eles. Por quê? A partir do momento em que um corvo consegue te observar, entender padrões e lembrar de experiências, você deixa de ser invisível. Você passa a fazer parte do ambiente dele. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável de todos. Da próxima vez que um corvo fizer algo que parece errado, talvez não seja eu. Talvez seja exatamente o contrário. Talvez ele esteja fazendo algo que você ainda não entendeu. E agora que você sabe disso, a pergunta é simples. O que eles já entenderam sobre você? Existe um ponto onde o comportamento dos corvos começa a ficar ainda mais difícil de explicar apenas como instinto. Eles não reagem só ao que você faz. Eles reagem ao que você pode fazer. Isso muda tudo. Em vários estudos, pesquisadores perceberam que a reação dos corvos mudava dependendo da postura humana. Um movimento mais brusco, um olhar direto, uma aproximação lenta. Pequenos detalhes já eram suficientes para alterar completamente o comportamento deles. Isso indica algo muito mais complexo do que simples observação. Eles não estão apenas vendo movimentos, eles estão interpretando intenção. Se percebem ameaça, se afastam antes mesmo de qualquer ação acontecer. Se percebem neutralidade, permanecem. Esse tipo de leitura transforma qualquer interação em algo dinâmico. Por quê? A partir desse ponto, não existe mais comportamento fixo. Existe análise em tempo real. E quando um animal começa a interpretar intenções, ele deixa de reagir ao presente e passa a antecipar o futuro. Mas essa antecipação não para por aí. Corvos não vivem apenas no momento. Eles demonstram algo que, por muito tempo, foi considerado exclusivo de humanos: planejamento. Em diversos experimentos, eles foram observados guardando comida para consumir depois. Mas o detalhe não está no ato de guardar, está na forma como fazem isso. Eles escolhem locais menos visíveis, mudam o esconderijo se percebem que estão sendo observados e, em alguns casos, criam esconderijos falsos para enganar outros corvos. Isso mostra que eles não estão apenas reagindo ao presente, eles estão considerando o que pode acontecer depois. Eles antecipam riscos, ajustam estratégias, criam alternativas antes mesmo de precisar delas. Isso significa que o comportamento deles não depende do acaso, depende de decisão. E quando um animal começa a agir com base no futuro, ele muda completamente de nível. Mas mesmo com essa capacidade, existe algo que ainda pesa mais: o passado. Nem toda memória é apenas informação. Algumas carregam emoção. E nos corvos,
Isso faz toda a diferença. Quando uma experiência negativa acontece, ela não é armazenada como um simples dado. Ela ganha significado. Se um humano representa ameaça, essa experiência é registrada de forma intensa. E isso influencia diretamente o comportamento futuro. Eles evitam aproximação, mudam rotas, reagem antes mesmo de qualquer nova ação. E o mais impressionante é a duração disso. Mesmo depois de muito tempo, a reação continua. Isso mostra que não estamos falando apenas de aprendizado. Estamos falando de associação emocional. E quando a emoção entra na equação, a resposta deixa de ser apenas lógica. Ela se torna mais rápida, mais forte e mais difícil de mudar. Mas essa memória não fica presa a um único indivíduo. Ela pode se espalhar. Corvos não vivem isolados. Eles fazem parte de um sistema, uma rede onde a informação circula. Quando um corvo identifica algo relevante, ele não guarda isso apenas para si. Ele sinaliza. E essa sinalização muda o comportamento de outros ao redor. Com o tempo, isso cria algo próximo de uma memória coletiva. Grupos inteiros passam a reagir da mesma forma a determinados estímulos, mesmo sem experiência direta. Isso significa que o comportamento de um pode influenciar muitos. E quanto mais essa informação circula, mais forte ela se torna. Isso transforma qualquer interação em algo muito maior do que parece. Por quê? A partir desse ponto, não é mais um corvo observando você. São vários, e todos podem estar reagindo à mesma informação. E isso leva a uma pergunta inevitável. Depois de tudo isso, a forma como você vê os corvos dificilmente continua a mesma. O que antes parecia estranho, aleatório ou até sem sentido, agora revela um padrão. Observação, análise, decisão, memória, comunicação, tudo conectado, tudo funcionando como um sistema. E isso muda completamente a relação entre você e eles. Por quê? A partir do momento em que um animal consegue te reconhecer, interpretar seu comportamento e reagir com base nisso, você deixa de ser apenas parte do ambiente. Você passa a ser parte da experiência dele. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável de todos. Porque não é mais sobre o que eles fazem. É sobre o que eles sabem. E sobre o que eles podem lembrar. Então, da próxima vez que um corvo te observar em silêncio, talvez aquilo não seja um simples olhar. Talvez seja análise. Talvez seja reconhecimento. E talvez você já tenha sido registrado.